Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, quando aceitei ser candidata a deputada a esta Assembleia Legislativa Regional, em representação do Partido Social Democrata, filho com um único objetivo: servir a Madeira e os madeirenses. Com isso, estaria a servir também Portugal e o próprio conceito de democracia. Passado todo este tempo, ainda conservo esse espírito de missão, essa obrigação de serviço público. Felizmente, não sinto em mim qualquer sinal de que esse compromisso político que assumi esteja a esmorecer. Não questiono o meu empenho e muito menos receio que me tenha acomodado. É por isso que faço política com energia, com convicções, sentimentos fortes. Não sei se faço política bem, mas sei que o faço por bem. Podem, por vezes, os senhores deputados das bancadas da oposição discordar das minhas opiniões, mas duvido que alguma vez tenham duvidado da integridade dos meus propósitos. E quando se diz que eu trago temas fracturantes, eu mais não faço do que libertar essa integridade, representando da melhor forma que sei aqueles que pensam como eu, sempre na defesa do interesse público. E hoje, o assunto que aqui trago é a representação de interesses, ou seja, todos aqueles que, munidos de argumentos, tentam convencer quem tem o poder de mudar ou influenciar a lei, alegando que aquele é o melhor caminho. Numa palavra, o tema que aqui trago é o dos lobbies. Só que há mais receio em utilizar esta última palavra devido à conotação negativa para o público em geral. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como Vossas Excelências sabem, o nome preciso desta atividade é a representação de interesses, mas vulgarizou-se chamar-se pela antiga designação em língua inglesa, melhor conhecida por lobbying. Mas, antes de mais, importa esclarecer o que é o lobbying. Segundo Vasco Freitas da Costa, advogado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Nova Iorque, o lobbying é a atividade pela qual interesses externos aos órgãos de decisão política ou administrativa procuram influenciar, através de contactos realizados com os titulares desses órgãos ou com os seus assessores, o conteúdo de opções políticas a adotar em cada momento, ou das escolhas discricionárias a realizar no plano da implementação administrativa das leis. Em Portugal, o lobby não é ilegal, mas também não é legal. Porém, existe. Não existe no nosso país enquadramento legal nesta matéria. Refere-se que em Portugal a ausência de regulação tem empurrado o lobby para a obscuridade, enquanto que em Bruxelas e em Washington existe regulamentação que implica o registro de quem faz lobby. Na capital europeia há um registro de interesses onde estão identificados os lobistas. Atualmente, contabiliza-se mais de 5.000 e quando querem entrar em contacto com algum eurodeputado, basta a simples identificação da qualidade de lobista e têm livre acesso ao Parlamento Europeu. Trata-se de um processo transparente e claro, ficando as respectivas visitas constando num registro próprio para o efeito. Digamos que a diferença entre Portugal e Bruxelas é que na capital europeia o antigo jornalista pode ir consultar um processo onde o decisor tenha ouvido as várias partes e depois tenha proferido uma decisão, tendo o jornalista a possibilidade de verificar com quem o legislador falou, atendendo à existência do registro obrigatório, enquanto que em Portugal o mesmo não acontece devido ao vazio legal existente. Atrevo-me a dizer que o lobby faz parte das sociedades democráticas e ajuda, inclusive, o legislador a ter uma ideia mais objetiva dos temas em apreço. Salvo melhor opinião, não tenho dúvidas que a falta de legislação nesta matéria promove e passa para a opinião pública uma imagem negativa. Segundo a investigadora Susana Duarte Coroado, a mesma afirma que os deputados legitimamente eleitos, ao reunir com grupos de cidadãos ou com os seus representantes, essas reuniões não ficam registadas. Não existe registro público destas reuniões, o que equivale a dizer, segundo a mesma investigadora, que não há defesa de interesses ilegítimos. O que há são formas legítimas ou ilegítimas de defender interesses.
Na anterior legislatura, o governo de Passos Coelho deixou preparado um diploma sobre a regulamentação do lobby. Não o tendo concluído, os partidos da anterior coligação, no programa eleitoral que levaram a voto, escreveram o seguinte compromisso: reforçaremos as garantias de transparência e probidade na ação política, através da universalidade e da harmonização dos registros de interesses exigidos aos titulares de cargos políticos e públicos, tendo em consideração os diversos patamares de responsabilidade. Daremos sequência ao trabalho que vem sendo desenvolvido, adotando atos legislativos respeitantes ao estabelecimento de regras de registro obrigatório e gratuito para a atividade de representação de interesses legítimos, vulgo lobbying, em alinhamento com o quadro da União Europeia, e nomeadamente para os âmbitos de decisão parlamentar e executiva, bem como os respectivos códigos de conduta. Fim de citação. Não estando neste momento a governar, o PSD não deixou de considerar este tema fundamental, sendo um partido ativo e empenhado na recentemente criada Comissão Eventual para o reforço da transparência no exercício de funções públicas. Essa atividade e esse empenho são visíveis nas 3 iniciativas já entregues para discussão: a alteração à lei de controle público da riqueza dos titulares de cargos políticos, a alteração ao regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e a alteração ao Estatuto dos Deputados. A título de exemplo das intenções manifestadas pelo PSD na proposta de alteração do regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, aumenta-se o número de pessoas que ficam sujeitas ao regime de incompatibilidade. Essa incompatibilidade é alargada tanto a pessoas ligadas ao governo como para as ligadas a autarquias locais. Cria-se o registro de interesse ao nível autárquico. Dá-se maior publicidade para a declaração de inexistência de incompatibilidades e surge a obrigação de apresentação da declaração de inexistência de incompatibilidades por tempo mais prolongado após fim das funções sujeitas a regime de incompatibilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a própria proposta de alteração do nosso Estatuto Político Administrativo vem de encontro a essa transparência, criando um registro de interesses nesta Casa, com o aditamento do artigo 35º-A, à semelhança do que se verifica na Assembleia da República e na Assembleia Legislativa dos Açores. A transparência na política é estruturante para o aumento de confiança dos cidadãos nas suas instituições públicas. É também o melhor caminho para a consolidação do crédito e do prestígio de todo o edifício do Estado e da democracia propriamente dita. É por isso nosso dever lutar para que a atividade política tenha balizas mais claras, conhecidas e respeitadas. É por isso que não devemos temer criar maior e mais minuciosa regulamentação. A proposta de lei, trabalhada no anterior governo, foi o motor de arranque do projeto de lei agora em discussão. Refiro-me em concreto ao projeto de lei apresentado pelo CDS, que, pegando em muita matéria que já estava pensada pelo anterior governo, apresentou este projeto de lei, o qual propõe a criação de um registro da transparência, à semelhança do que existe já na União Europeia, para que nele se registrem todas as entidades, e passo a citar: representantes de interesses com ou sem fim lucrativo, singulares ou coletivas, sob a forma comercial ou não, e que atuem junto das entidades públicas referidas no número anterior, no sentido de, direta ou indiretamente, influenciarem designadamente a definição de políticas públicas, legislação, regulamentação ou decisões, em representação dos seus interesses e dos interesses dos grupos específicos ou de terceiros. Fim de citação. Essas entidades terão de fazer constar no registro da transparência não só a sua existência e os interesses que defendem, como também todas as suas iniciativas junto dos decisores públicos. Devem ser registados, a título de exemplo, ações como o envio e circulação de correspondência, envio de material informativo ou documentos de discussão ou tomadas de posições, organizações de eventos, reuniões, conferências, bem como quaisquer outras atividades de promoção dos interesses representados, bem como a participação em consultas sobre propostas legislativas ou outros atos normativos. Eu sei, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que o lobby não é propriamente bem visto. Já todos ouvimos falar do lobby do tabaco, do lobby das farmácias, do lobby dos médicos, do lobby dos construtores civis, etc, etc, etc. Eu não sei se esses lobbies existem,
Mas a nossa consciência coletiva diz-nos que todos os interesses gostam de se aproximar daqueles que decidem. E vejamos, é a própria OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que considera que a regulação do lobby é uma forma de redução da corrupção existente nos seus países membros. É a própria OCDE, repito, que acredita que esta regulação pode trazer maior transparência e aumentar a responsabilização do agente público. E mais, a OCDE incentiva os Estados-membros a usar 10 princípios. Primeiro, todos devem ter acesso aos mesmos canais de informação para atuar nos processos de formulação de políticas públicas. Segundo, as regras impostas ao lobby devem ser tomadas dentro do contexto social e político da nação, respondendo às exigências das sociedades nesse sector. Terceiro, a regulamentação do lobby deve estar inserida nos mesmos princípios jurídicos da boa governação pública. Quarto, os países devem claramente definir os termos lobby e lobista para fins regulatórios. Quinto, os cidadãos, empresas e burocratas do país devem ter acesso a informações suficientes sobre o funcionamento do lobby. 6. O público tem direito ao amplo escrutínio sobre as atividades de lobby. 7. Os países devem criar uma cultura de integridade na tomada de decisão por agentes públicos. 8. Os grupos de lobby devem agir de forma profissional e transparente. 9. Os países devem envolver todos os grupos interessados no lobby para desenvolver estratégias de cumprimento da ética e das metas de transparência. 10º e último, as normas sobre o lobby devem ser periodicamente revistas e adaptadas à realidade e vontade do país. Portanto, senhores deputados, não sou eu apenas a dizê-lo. É preciso criar mais mecanismos que conduzam à credibilização da política, de transparência nos interesses e de regulação do lobby. Já no século XVII, o barão de Montesquieu lembrava que uma coisa não é justa porque apenas é lei, mas deve ser lei se for considerada justa. Termino dizendo que defender interesses não é errado. O errado é fazê-las escondidas. Muito obrigada.